bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa escola bíblica dominical aqui na Igreja Batista Fundamentalista de Arapoti. Quero saudar os irmãos com a paz de Cristo. Obrigado a todos que estão nos acompanhando online e também quero agradecer àqueles que mais tarde vão acompanhar essa pregação do dia de hoje. Hoje é dia 28 de março de 2021, estamos chegando aí ao final do mês de março e graças a Deus o Senhor tem nos sustentado até aqui, né? Ebenezer, né? Esse é o sentido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito bem, vamos dar início lendo um trecho da Palavra de Deus contida no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o versículo 6. Isaías, capítulo 55, do versículo 1 até o versículo de número 6. Hoje nós vamos estar conversando um pouquinho sobre... Na verdade, são dois assuntos que eu quero tratar aqui, né? Eu quero falar um pouquinho sobre o perdão e quero falar um pouquinho também sobre o arrependimento, ok? Esse vai ser o assunto da pregação de hoje, perdão e arrependimento. A palavra de Deus diz assim, Isaías capítulo 55, versículo 1 ao versículo de número 6. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti. Por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o, enquanto está perto. Isaías 55, do versículo 1 até o versículo de número 6. Nós vamos nesse momento orar, buscar a Deus em oração, e em seguida vamos dar sequência ao culto desta manhã, nessa escola bíblica dominical. Vamos orar. Pai de amor, nós queremos expressar nossa gratidão ao Senhor pela tua bondade e pela tua misericórdia. Como disse o salmista no Salmo 23, versículo de número 6. Senhor Deus, pedimos a direção do culto para louvor da tua glória. Pedimos, ó Pai, que o Senhor receba o louvor que prestaremos ao Senhor. Abençoe os irmãos que estão em casa, no leito familiar, alguns em companhia de pessoas queridas, outros sozinhos, mas não solitários. Querido Deus, esteja dando a direção. Pedimos por amor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos cantar um hino, é o do Voz de Melodia. Eu deixei a letra, como de costume, no perfil desde ontem, no Facebook. O hino que nós vamos cantar daqui a alguns instantes é o hino 246, À Frente dos Caminhos, tá bom? Este é o hino que nós vamos
cantar. À frente, dois caminhos. Mas antes, eu gostaria de inaugurar algo novo, né? Novo no sentido das transmissões online. Eu gostaria de ler para vocês, um devocional, tá bom? Na Jornada com Cristo, tá bom? Eu vou ler alguns durante os próximos cultos, e o que eu vou ler com vocês hoje, pela manhã, é um devocional cujo título é Você é incomparável, né? Para Deus, ninguém é inútil. Ninguém. Diz o autor do livro: em meu armário há um suéter que raramente uso. É pequeno demais. As mangas são muito curtas e os ombros muito estreitos. Faltam alguns botões e a malha está puída. A lógica diz que devo abrir espaço e livrar-me do suéter. É o que a lógica diz. O amor, porém, não permite. Há um aspecto peculiar nesse suéter que me faz mantê-lo no armário. O que há de extraordinário nele? Foi a criação de uma mãe, dedicada, expressando o seu amor para com o filho. O suéter é especial, fora de série. Não pode ser substituído. Cada ponto foi selecionado com cuidado, cada fio foi escolhido com afeto. E apesar de ter perdido a serventia, o suéter não perdeu o valor. Não é a sua função que o torna valioso, mas quem o fez. Deve ser isso que o salmista tinha em mente quando escreveu: Tu me teceste no ventre da minha mãe. Salmo 139, versículo 13. Pense nessas palavras. Você foi tecido no ventre da sua mãe, não por um acidente. Não foi produzido em massa. Você não é um produto de uma linha de montagem. Você foi escolhido, deliberadamente projetado, especialmente dotado e amorosamente colocado nesse mundo pelo artesão mestre. Numa sociedade que tem pouco espaço para subordinados, não é uma boa notícia. Num sistema que classifica o valor do ser humano pelo número de algoritmos do seu salário ou pelo tornear das suas pernas, quero lhe dizer uma coisa. No projeto de Jesus, você é o mais especial. Max Lucado, na Jornada com Cristo. Amém? Muito bem, vamos cantar o nosso hino desta manhã. À frente, dois caminhos. Se você conhece a letra, cante conosco. Se você não conhece, você pode apenas apreciar esse momento de louvor a Deus, mas cante conosco em adoração ao nosso Deus. Algumas decisões são mais difíceis, pois mudam no futuro e o viver. Pra não errar preciso um bom conselho.
caminhos. Muito bem. Deus abençoe esse período de estudo da palavra do nosso Deus. O título da pregação desta manhã, aqui em Arapoti, uma manhã ensolarada: para onde ir depois que errarmos, né? Para onde ir depois que erramos? Eu quero ler apenas o versículo 1 do profeta Isaías, que é uma grande mensagem para o seu coração. Para onde ir depois que errarmos, né? Para onde ir depois que erramos? Isaías 55, versículo de número 1. Juliana vai ler para nós e assim daremos início à exposição desse assunto tão importante, perdão e arrependimento. Vamos ouvir. Só o primeiro? Só o primeiro versículo. Isaías 55, 1. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Senhor, abençoa a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa expressão do profeta, que na verdade é a expressão de Deus, né? A palavra é a palavra de Deus, né? Isaías foi apenas um arauto. Muito bem, essa expressão de Deus, né? Todos vós que tendes sede, vinde às águas. É uma expressão que faz referência ao próprio Deus, né? É uma referência que faz referência ao próprio Deus e mais precisamente ao perdão de Deus, né? É uma expressão para que você, caso você cometa pecados, o convite é: venha a mim e eu lhe ofereço a maior esperança e a maior experiência que uma pessoa pode ter, que é a experiência do perdão. E por que a experiência do perdão, da reconciliação com Deus, é uma experiência tão importante? A resposta é simples, né? A resposta é simples porque todos nós somos pecadores, né? Por isso que a experiência do perdão ela é tão importante. Nós falhamos, nós erramos. Para onde ir depois que erramos, né? A experiência do perdão ela é importante porque nós somos falhos, né? Nós cometemos erros, né? Ninguém, né? Nenhum dos senhores que estão me ouvindo e me ouvirá são isentos a não pisar na bola. Aliás, o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aquele, pois, que pensa que está de pé, veja que não caia. Paulo falou isso porque vamos, né, cedo ou tarde, motivado pelas circunstâncias ou não, vamos cometer erros, né? Então eu quero meditar com os irmãos e amigos nesta manhã a vida de um homem que foi escolhido pelo Senhor, nomeado para ser apóstolo, um homem que andou com o Senhor, uma pessoa que foi cercada por inúmeras oportunidades para crescer, cometeu erros, como qualquer pessoa, mas o diferencial desse homem que eu quero conversar com os irmãos nesta manhã de domingo, o diferencial desse homem foi que ele permaneceu no erro, né? Ele permaneceu no erro, né? Judas, ele é um personagem interessante. Judas, ele não é diferente dos demais apóstolos, né? Tanto Judas quanto os outros apóstolos, todos eles eram homens falíveis, ou seja,
passivo a erros. Simão Pedro era um homem falível, né? André, Tiago, João, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, né? Judas, ele se destaca, ou se destacou, não pelas suas virtudes, mas pelas suas falhas, e mais precisamente porque ele permaneceu no erro. Judas, ele trai a Jesus, ele entrega o Salvador aos judeus e também aos romanos, que arranjaram um julgamento ilícito, um julgamento injusto, para conseguir a tão esperada para eles a sentença de morte. E nessa manhã eu quero pensar com vocês sobre a trajetória de Judas, né? De acordo com a tradição cristã e a leitura que fazemos do Evangelho, Judas, ele não se arrependeu, por isso não alcançou o perdão, né? Judas, ele sentiu remorso, né? E o remorso é algo bem interessante de ser estudado e precisa de uma atenção cuidadosa para o remorso, ok? Porque depois dele ter traído ao Senhor, veja só, embora ele tenha confessado o pecado e até devolveu o dinheiro da traição, né? Está registrado ali nos evangelhos que ele devolveu o dinheiro da traição, ele não se arrependeu. Veja como o arrependimento, ele é um tema importante. O arrependimento, ele nos devolve para Deus, para que Deus trate com o nosso coração, nos oferecendo o perdão para que possamos nos reconciliar com o Senhor, né? Mas ele sentiu remorso, né? Isso é muito perigoso, porque a maior parte das pessoas, inclusive dentro da igreja, elas não se arrependem de verdade, né? Elas sentem muito remorso, né? E as pessoas que sentem remorso, elas até confessam. Você já viu, deve ter visto isso acontecendo com uma pessoa da igreja, né? Que caiu em pecado. Ele até confessou, ela até confessou, sabe muito bem que errou, até quer desfazer o erro feito, mas essas pessoas, elas não estão dispostas ao arrependimento verdadeiro, porque o arrependimento verdadeiro, ele nos devolve para o Senhor. E o Senhor vai tratar com o nosso coração, ele vai tratar com aquelas áreas, para que ele nos restaure, principalmente a nossa comunhão com o Senhor. Então, para Deus restaurar uma vida que pecou, só com o perdão. E o perdão, ele está disponível a todos que se arrependem, né? O remorso não. A pessoa que tem remorso, ela sabe que errou, ela sabe o que ela fez é errado, não à luz da sociedade, ela sabe que é errado, porque a sociedade tem uma maneira de pensar bem peculiar própria dela, né? E muitas vezes a sociedade pensa de modo contrário à palavra de Deus. Inclusive, a voz do povo não é a voz de Deus. Inclusive, todas as vezes que o povo decidiu errado, né? A sociedade erra no que diz respeito à vontade de Deus, né? A palavra de Deus é o melhor manual para dizer para você o que é certo e o que é errado. Então, quando nós dizemos que uma coisa é pecado, não é isso de foro íntimo, né? Nós dizemos porque isso está violando um princípio bíblico, né? Descrito na palavra de Deus. Então, uma pessoa que pecou e sente remorso, ela sabe que errou, né? Ela sabe que é errado. Ela sabe que o que ela fez não agrada a Deus. A pessoa, ela sente tristeza, né? Porque ninguém se contenta, ninguém se alegra com erros, né? Ninguém, seria tolice pensar isso. Mas essa pessoa, ela não consegue voltar para Deus, né? Ela acaba indo para o mundo mesmo, vai para o mundão, né? Veja o texto, Evangelho de Mateus capítulo 27, a gente tem aqui o registro de Judas, né? Judas, Mateus capítulo 27, espero que eu não esteja narrando a vida de alguém que você conhece. Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 27, por favor. Um dos últimos capítulos do Evangelho de Mateus. E o versículo é o 3 e o versículo 4. Juliana vai ler para nós.
Evangelho de Mateus, capítulo 27, o versículo 3º e o versículo 4º. Então Judas, aquele que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, devolveu, compungido, as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Responderam eles: que nos importa? Seja isto lá contigo. Versículo seguinte. E tendo ele atirado para dentro do santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Olha que interessante, né? O texto da tradução da Bíblia da Juliana fala tocado de... Compungido. Foi compungido. Essa palavra no grego, a minha traduz remorso, né? Tocado de remorso, né? Nós temos que entender que não existe diferença de pecados, né? Não existe diferença de pecados. Para Deus não existe pecadinhos, né? E pecadão. Para Deus não existe categorias de pecado. Existe sim de consequências, mas não de pecado, né? Pecados, por exemplo, na categoria de triviais e pecados na categoria de capitais, né? Não existe isso na Bíblia. Qual é o pior pecado? Ora, o pior pecado é aquele que nos afasta de Deus. E qual pecado nos afasta de Deus? Todos, né? Todo pecado, seja ele por pensamentos, seja pecados de intenção, né? Intenção a gente está falando sobre o que está no coração, ok? Pecado de palavras, né? Palavras, né? Uma palavra mal colocada, maldita, ela quebra a nossa comunhão com Deus, ela é pecado. E para Deus não existe categorias de pecado. Pecado é pecado, né? Seja pecado de palavras, né? Olha que interessante, né? Eu nem preciso fazer algo socialmente terrível. Eu posso falar coisas terríveis. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 22, você vai entender ali porque não existe graus de pecado, né? Pecado é pecado. E nós temos que entender que o padrão de Deus é perfeição. E você não é perfeito, então você não tem atitudes perfeitas. Pelo contrário, muitas das vezes você se esbarra em seus próprios pecados. E nós sabemos que todo mundo que comete pecado, o salário do pecado, né? Isso é sabido de todos, né? Por isso que não existem categorias, né? Pecado é pecado, e o salário do pecado, seja ele qual for, qual é o resultado? É a separação de Deus, né? É morte, né? Olha que interessante que diz esse texto, né? Ele é pavoroso. E às vezes algumas pessoas falam que existe uma diferença do Deus do Antigo Testamento, do Deus para o Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento, né? É um Deus de juízo. É um Deus irado, né? E o Deus do Novo Testamento é um Deus diferente. É um Deus de amor, de compaixão. E isso não procede. O Deus é o mesmo. As verdades contidas no Antigo Testamento e as verdades contidas no Novo Testamento são as mesmas. O Deus não muda. Jesus não muda. Foi inclusive que nós estudamos algumas pregações anteriores, né? Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, né? E eu diria mais, que se nós fôssemos colocar uma tensão sobre se Deus é mais sério e mais irado no novo ou no antigo, eu diria inclusive que ele é mais rígido no novo. Mas nós estamos debaixo da graça. Mas o que isso quer dizer? Deus é até mais rígido, né? Olha que interessante, Mateus capítulo 5, versículo 22. Ouça com atenção. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e quem disser a seu irmão raca será réu diante do sinédrio, e quem lhe disser tolo será réu do fogo do inferno. Você está entendendo o que o Senhor Jesus está falando aqui? Se você chamar uma pessoa de tolo, você já estará sujeito ao fogo do inferno. Se você falar,
tolo. Você já está sujeito ao fogo do inferno. Agora eu pergunto a vocês, quem entre vocês, ou quem entre seus conhecidos, agora está fora, passivo à morte de inferno? Nenhum. Ninguém. Então a Bíblia acerta quando ela diz que todos nós pecamos e destituídos estamos, porque estamos mortos, né? Em nossos delitos e pecados, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então olha que interessante. Se você cometer pecado, seja ele qual for, você é passivo de morte, de separação de Deus. Jesus aqui está falando no Evangelho de Mateus, né? Veja, a chapa é quente, meu irmão, né? O assunto aqui é muito sério, né? O camarada está sujeito ao fogo do inferno, se pecar com as palavras, né? Então veja aí a seriedade do Novo Testamento, né? Aí dá para você ter uma ideia da seriedade. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, não existe pecados que são mais graves, né? Às vezes achamos que Deus trata do nosso pecado como o CTB trata da infração de trânsito, né? Das infrações de trânsito, né? Como acontece no Código de Trânsito brasileiro, né? Infração leve, né? Às vezes a gente acha que Deus trata assim com a gente, né? Infração leve, 3 pontos na carteira, R$ 88 de prejuízo, né? Infração categoria média, 4 pontos na carteira, R$ 130 de prejuízo. Infração grave, 5 pontos na carteira e prejuízo R$ 195, né? Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, R$ 293 de prejuízo financeiro. Esse valor pode ser multiplicado. Olha que interessante, isso aqui não acontece na dimensão espiritual. Todos os pecados são gravíssimos, né? Todos os pecados são gravíssimos, né? Não é 7 pontos, né? É morte, né? Quando nós pecamos, nós perdemos a nossa relação com Deus, né? Ela é quebrada, ela é perdida. Então o pecado de Judas, ele foi um pecado tão grave quanto qualquer pecado que você comete. E traição, de fato, é um pecado muito sério, né? Muito sério. Tem pessoas que elas ficam arrasadas quando elas são traídas, né? O sentimento de ser traído não é um sentimento muito fácil de ser ingerido, né? Traição é algo muito sério. E se você tem um pouco de bom senso, você sabe que mesmo que você seja o traidor, você sente mal, né? Porque você não vai trair quem você não ama, né? Você vai trair, em tese, quem você considera ou considerou, respeita ou respeitou, né? E você sabe, traição é um pecado que gera consequências, né? E as consequências, elas são amargas. E elas tendem a se perdurar por muito tempo. O fato tem pessoas que quando cometem pecados, elas se sentem mal. E tem que sentir mesmo, né? Porque nós ferimos, né, pessoas que amamos. Inclusive, se você é cristão, quando você peca, você fere a Deus. Você fere sua relação com Deus, porque o padrão de Deus é perfeição. Então, todas as vezes que você peca, você fere a sua relação com Deus. E se nós não tivéssemos Jesus Cristo, seria impossível ter uma relação com Deus. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, né? Seria impossível termos relação com Deus sem Jesus Cristo. Mas o fato é que quando você peca, você quebra a sua relação com Deus. E você tem que levar isso em consideração, porque o pecado ele traz alguns pesares. O pecado traz alguns prejuízos, principalmente pelo pecado traição. Principalmente pelo pecado traição. Não em questão de categoria, mas em questão de consequências, né? Tem pessoas que sofrem dores terríveis, né? Que vai desde uma aflição mental, uma aflição emocional, até dores no corpo. Davi não sentiu terríveis dores no corpo depois que cometeu adultério? Ele não traiu o seu comandante Urias, né? Ele traiu o seu comandante Urias, ele traiu Deus. Ele traiu a esposa dele cometendo adultério. Se você ler o Salmo 51, o Salmo 32, ali tem uma descrição angustiante de uma pessoa que está sentindo o peso da mão de Deus na vida dele.
Porque ele cometeu um pecado de traição. A dor é muito grande. Não a pessoa que sofre a traição, a pessoa que comete a traição. Quando ela cai em si, como Davi caiu, demorou para ele cair, até Natan teve que confrontá-lo. Mas depois que a palavra de Deus entrou no seu coração, a dor que ele sentiu foi uma dor terrível, né? Sansão, né, sofreu consequências dolorosas na alma e no corpo físico, porque traiu a Deus, revelando o seu segredo a Dalila, né? O pecado sempre traz prejuízo para quem pratica. Então, e pior quando você não se arrepende. Pior, por que pior? Porque você não vai sair ileso. Né? Você não vai sair ileso, vai haver consequência, sempre há. Por isso que Deus nos apresenta um caminho. Inclusive a música que nós cantamos fala muito sobre isso. Né? À frente, dois caminhos. Né? Deus sempre nos apresenta um caminho. E o caminho é de volta para Ele. Né? O caminho é de volta para Ele. Então Deus nos oferece uma alternativa, Deus nos dá uma direção quando nós erramos. Mesmo os crentes mais fervorosos, mais devotos, mais sinceros, mais piedosos, eles estão também suscetíveis a cair em pecado. Judas pecou, né? Mas a pior decisão, diria a você, com todo o cuidado com o que eu vou falar agora, a pior decisão de Judas não foi em si a traição. A pior decisão de Judas foi permanecer no erro, que levou inclusive à morte, né? Suicídio. Judas evitou o Senhor e achou outra maneira de resolver os seus pecados. Não é isso que tem acontecido em nossas igrejas? As pessoas, elas são suscetíveis ao pecado, elas caem em pecado, e ao invés de voltar-se para o Senhor arrependidos, elas sentem remorso e elas arrumam outro caminho, um caminho paralelo, um caminho alternativo, e elas acabam se afastando definitivamente do Senhor. Salomão falou que há caminhos que para o homem parece direito, parece certo, né, na minha perspectiva, né? Agora eu quero viver a minha vida, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Que jeito você está falando? Você acha que você sabe mais que o Senhor? Você é tolo. Você não pode ser tão estúpido. Achar que você tem um caminho melhor que o caminho de Deus. Mas de onde você tira o que de Satanás que você segue, meu amigo? Meu irmão? Né? Que Deus é esse que você está seguindo? Seu coração? Seu Deus é o seu coração? Há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao fim, a cabo, é caminho de morte. Veja o que aconteceu com Judas. Será que nós não temos exemplos suficientes? Judas evitou o Senhor. Achou outra maneira de resolver o seu problema. Mateus 27. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata e disse, pequei. Veja, confessou o moço. Pequei, reconheceu, traindo sangue inocente. Eles, porém, que nos importa? Belos líderes espirituais aqui, né? Tudo falso. Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Judas, ao invés de buscar o perdão, simplesmente fugiu. Da mesma forma que muitas pessoas fazem hoje. Você acha que é diferente? Você acha que não existe dentro de você um Judas? Espero que esse Judas nunca apareça. Mas para alguns de nós já apareceu e está tomando conta do coração. Talvez você que está me ouvindo seja o seu caso. Toma muito cuidado, que falta muito pouco para você se enforcar. Você cometer suicídio. Eu não estou falando que você vai achar uma árvore e você vai colocar a corda no pescoço e vai se atirar, como Judas fez. Não é isso que eu estou falando. Existem outras formas de cometer suicídio. Porque o que é suicídio? Suicídio nada mais é do que desistir. Desistir. Suicídio é uma forma de desistir da vida. Mas não existe só essa forma de suicídio. Você pode desistir de Deus. É um tipo de suicídio.
Você pode desistir da sua família. Olha o suicídio que você está cometendo. Da sua família. Você sabia que para Deus o bem maior é a família? Você está desistindo da família. Olha que você perdeu o juízo. Onde é que você está com a cabeça que você vai perder sua família? Você vai perder seu casamento? Você vai se separar? Sabia que Deus odeia o repúdio? Ele odeia o repúdio. E quem repudia? Sabe que Deus nunca viu o divórcio com bons olhos? Nunca viu? Você está cometendo um suicídio. Você vai se matar. Você vai se matar à semelhança de Judas. Muitos estão perdendo seus filhos. Que é um bem maior. Que é a tua herança. Você vai perder seus filhos. Que tolice. É um suicídio. Desistiu. Fugiu. Que atitude covarde. Suicídio é uma atitude covarde. Muitas pessoas fogem, né? O texto fala. Dar uma outra resposta. E a pessoa, ela evita a única alternativa que lhe salvaria. Você talvez está evitando a única pessoa que pode te ajudar. Por isso que o convite de Isaías é: vinde a mim, vós que tendes sede. Vinde sem dinheiro, comprai. Venha do jeito que você está. A fuga é uma saída para muitos. Mas nesse caso aqui é uma alternativa covarde. Sempre vai ser covarde. Adão e Eva não fugiram da presença do Senhor? Isso é comum da raça humana. Por isso que Deus está trazendo uma mensagem a você, né? Para que você ouça e você transmita a outros, né? Como Paulo falou a Timóteo, aquilo que você aprendesse, transmite a outros, né? Talvez eu não vou conseguir falar com aquela pessoa que você conhece, mas transmite a ela essas palavras. Homens idôneos fariam isso. Você é uma pessoa idônea? Então transmite isso a outros. Adão e Eva fugiram da presença do Senhor, atitude covarde. Caim fugiu, covarde. Judas fugiu. Eu e você também fugimos. Entretanto, nem todos chegam à atitude extrema e desesperadora de Judas, né? Mas muitos, como eu disse, né? Suicídio quer dizer desistir da vida. A pessoa não encontra razão para viver, mas existem outras formas de suicídio, né? E talvez a pior forma de se matar, de se morrer, é morrer em vida. Segundo a Igreja Católica, o suicídio é um pecado gravíssimo. Privando os familiares e amigos da presença de um ente querido. E muitas das vezes a pessoa que comete suicídio é o sustentáculo material e afetivo daquele lar. E segundo a Igreja Católica, é um pecado que precipita a alma diretamente para o inferno. Eles estão errados nesse sentido, porque qualquer pecado precipita alguém para o inferno. Não suicídio. Suicídio é mais um. Mas qualquer pecado. No Brasil, estima-se que 24 pessoas cometem suicídio por dia. Por dia. Desse modo, o suicídio foi a resposta que Judas deu ao seu pecado. Será que você não está dando essa mesma resposta? Muitas pessoas, elas querem resolver o seu problema de pecado de outras maneiras. Pecado a gente resolve no altar do Senhor. Pecados nós resolvemos na presença do Senhor. Isaías 55, versículo 1 a versículo 6 tem uma orientação muito clara. A todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde assim mesmo, comprai e comei. Sim, venha. Comprai e comei sem dinheiro, sem preço, vinho e leite.
É uma expressão figurada, ok? Aí ele faz aqui uma indagação. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Quem está falando aqui nessa linguagem? Por que você está tentando resolver um problema que só Deus pode resolver por outros viés? Você está gastando algo precioso e você vai perder. Você vai perder. Com Deus, meus irmãos, quando alguém se desvia e não volta, a pessoa ela só perde, ela não ganha nada. É só miséria. O profeta disse, Deus disse, ouve-me atentamente, comei o que é bom. Deus tem o melhor para você. E só Ele pode oferecer. Só vem dele. Nós estudamos, acho que foi na última pregação, todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do alto céus. Você acha que você vai encontrar nos barzinhos? Você acha que você vai encontrar em sexo? Você acha que você vai encontrar no mundão? Você não vai encontrar. Isso é um alerta para você. Você está entrando num caminho tortuoso e muitas vezes não tem volta. Comei o que é bom e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Deus está falando, levanta os teus ouvidos e venha para mim. O que você está esperando, meu irmão? E a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti. Por amor do Senhor teu Deus, do Santo Israel, porque este te glorificou, buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Ouça, minha amanhã pode ser muito tarde para você. Pode ser que para você não tenha amanhã. Invocai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Esse texto está indicando com muita clareza, é muito claro, que o Senhor está te oferecendo uma oportunidade para você corrigir. E só Ele pode oferecer isso a você. A igreja não pode oferecer isso para você. A igreja às vezes é o canal, né, que Deus pode usar para que esse processo alcance você. Mas só Ele pode oferecer isso para você. O pastor não pode oferecer isso para você. O que eu posso oferecer é a mensagem, é a pregação. É o que Ele disse para eu dizer para vocês. Mas eu mesmo não posso oferecer isso para vocês. Muitas das vezes recusamos em aceitar o perdão que Ele nos oferece, como Judas fez. Ele recusou. Judas não teve aquilo que o profeta Isaías declarou. Judas não achou o manancial da vida. Ele não quis mergulhar nas fontes da vida. Irmãos, todos nós somos capazes de errar. E até de cometer pecados feios, que ofendem a Deus. Nós somos capazes até de fazer coisas cruéis e terríveis contra pessoas que amamos. Mas Deus, por intermédio do Senhor Jesus, nos oferece o perdão. Isso até para os piores pecadores. Viu? Não existe outra maneira de você resolver os seus problemas de pecado. A gente fala, né? A gente vai dar um jeitinho. A gente quer resolver do nosso modo. Deixe-me compartilhar com você um texto da falácia que é querer resolver pecado do seu jeito. Uma falácia, é isso? Só Deus pode resolver. Jeremias capítulo 2. Você deveria sublinhar esse texto. Jeremias capítulo 2. Versículo 22.
Pelo que, ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Jeremias 2:22. Você ouviu o que Juliana leu? É a tentativa humana de resolver problemas de pecado. É uma outra figura que o profeta usa. Leia novamente, Ju. Ouça-me, meus irmãos. Pelo que, ainda que te laves com salitre e uses muito sabão, a mancha da tua iniquidade está diante de mim, diz o Senhor Deus. Olha que interessante. Salitre, aqui, é a mesma coisa que soda. Né? Carbonato de soda. Né? Carbonato de soda é um composto químico usado para fazer sabão e detergente. Ok? A tradução da Bíblia da Juliana colocou sabão, a minha coloca potassa, né? Que é sabão, né? A tradução não está correta. Potassa também é utilizada para fazer sabão. Entretanto, é um sabão forte, como cloro. Ele está usando uma figura. Uma figura. Que você vai fazer coisas para tentar resolver. Para Deus vai aparecer sua iniquidade. Pode ser que você até alivie a sua consciência. Né? Nossa, estou em paz. E diante de Deus? Você está em paz? Diante dos homens você está em paz. Olhando para o espelho, tu tem paz. Mas você tem que perguntar se você está em paz diante de Deus. Ok? Porque Deus pode ver sua iniquidade mesmo que você se lave com salitre e potassa. Sabão forte. Então Deus está dizendo que você não vai resolver seu problema sem arrependimento verdadeiro. Porque é o arrependimento que devolve você para Deus, para que Ele te ofereça o perdão, e o perdão vai fazer com que Ele te restaure. Ele vai restaurar você. Ele vai reconciliar você com Ele mesmo, né? Então você não vai conseguir, né? Sozinho. E os melhores fracassam, né? Mesmo se você fosse chamado para ser apóstolo, mesmo que você fosse dotado de capacidades e talentos, mesmo que você tivesse andado com o Senhor de perto, visto os seus milagres, os seus sermões, você vai cometer pecados. Mesmo que você comete pecado e você confesse o pecado, e mesmo que você até devolva as moedas que roubou, ou que aceitou, né? Se você não voltar-se para o Senhor arrependido, você só vai encontrar a morte. Esse foi o grande erro de Judas. E tem sido o maior erro da igreja. De muitos cristãos que se desviaram. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o vosso suor naquilo que não satisfaz. É uma figura. Deus convidando você para que venha a Ele arrependido para buscar o perdão, para Ele devolver a você a comunhão com Ele. E talvez você está optando por outro caminho. Que Deus te esclareça o que está sendo pregado nesta manhã de domingo. Hoje é dia 28. Deus está falando com você hoje. Nós vamos cantar novamente o hino À Frente Dois Caminhos. Eu queria te dar um tempo para você refletir sobre tudo isso que você ouviu esta manhã. E quando nós estivermos cantando, se você precisa voltar-se para o Senhor arrependido, eu creio que ainda há tempo para você voltar. Qual o número mesmo, Ju? 246.
246. Vamos cantar. Algumas decisões são mais difíceis, pois mudam o futuro e o viver. Pra não errar preciso um bom conselho de quem nunca erra e pode a verdade esclarecer. À frente, dois caminhos, como minha vida quer eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, vou seguir Jesus em seu caminho andar. À frente, dois caminhos, que mestre minha vida vai mandar. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Preciso caminhar em rumo certo, a decisão mais séria à frente está. Jesus me chama, quer guiar meus passos, sua voz na segurança, vida eterna enfim dará. À frente, dois caminhos, que rumo minha vida quer eu dar. É hora de escolher, pra mim eu vou viver, vou seguir Jesus em seu caminho andar. À frente, dois caminhos, que mestre minha vida vai mandar. Vou a Cristo atender, é hora de escolher o caminho que conduz à eternidade. Muito bem, quero agradecer a você pelo tempo, pela presença, pela companhia. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pelo tempo precioso que tivemos na presença do Senhor, estudando-lhe a palavra, meditando nas suas orientações. Querido Deus, visita meus irmãos em Cristo, visita, ó Senhor Deus, esses amados que mesmo diante de falhas que tivessem e tenham cometido, que o Senhor os ajude a voltar para o Senhor. Também oro, Pai, para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, que elas também, que esses irmãos possam levar essa mensagem a outras pessoas. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero me despedir de você essa manhã. Tenham todos uma boa manhã, uma boa refeição daqui a pouquinho. À noite nós nos encontraremos mais uma vez. Que Deus acompanhe todos os irmãos. Até breve.